Guilherme, pelas informações, 10 horas e 16 minutos. Mudando de assunto, vamos falar de economia. Está conosco ao vivo o economista da Boa Vista, Flávio Calife. Muito bom dia, Flávio. Bom dia, tudo bem? Ótimo. 6 em cada 10 empresários demonstram otimismo para realizar investimentos em 2022. Como é que seria isso aí, Flávio? Essa é uma pesquisa que fizemos, né, com 500 empresários de diversos setores, exatamente entendendo algumas coisas sobre expectativas em relação a 2022. Né? Então, otimismo em relação aos investimentos, em relação ao faturamento, em relação ao crédito e ao endividamento, por exemplo. E essa pesquisa foi feita no final, né, no quarto trimestre de 2021, onde a situação já começou a piorar um pouquinho, se a gente comparasse com os meses anteriores, mas mesmo assim a gente ainda via um otimismo em relação à maior parte, né, das principais características dos empresários, né, que se ligam em relação principalmente ao que se pretende fazer com recursos para 2022, né, estão esperando um aumento, né, das suas receitas, do seu faturamento e da onde virão esses recursos. Né? Então, a gente tem ali um quadro otimista, né, em que 60%, 6 em cada 10 empresários estão otimistas em relação aos seus investimentos, e mais da metade também espera um aumento do faturamento para 2022. E a gente pode, sim, mesmo que já tenham passado, aí, né, se refere a dezembro, mais ou menos, né, nós já estamos já em fevereiro, não há muita mudança em relação ao cenário econômico de lá para cá. Então, a gente pode, sim, esperar uma recuperação, né? Porque se a gente olhar esse otimismo, também vem acompanhado de uma recuperação do que foram os últimos 2 anos. Foram 2 anos muito ruins, principalmente por conta da pandemia. Então, agora você vê um empresário mais, né, otimista em relação ao cenário, mesmo que agora, no início do ano, tenha, né, piorado um pouco por conta de uma volta aí das internações, mas as restrições praticamente não voltaram. Não se espera, né, pelo menos que elas voltem, então isso deve manter aí o empresário mais otimista em 2022 na comparação com os anos anteriores. Flávio Calife, bom dia. André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas. Com relação a esse otimismo, né, a gente tem aqui tanto por parte do empresariado de serviços, comércio e também da indústria. O otimismo ele acaba sendo fundamentado no quê? Né, na área econômica, a gente tem, como o senhor colocou aí, a questão da pandemia. Esse otimismo vem atrelado ao dólar. Quais são esses fatores? Olha, eu diria que sim, principalmente o setor de serviços, que é aquele onde vem até um otimismo maior, né? O setor de serviços foi aquele que mais sofreu durante a pandemia, porque foi aquele que não só teve restrições pesadas, mas fechamento de atividades durante muito tempo, e foi o que mais ficou fechado durante o ano todo. Enquanto os outros conseguiram ainda manter atividades, como a indústria, o próprio comércio, via e-commerce, ou até com diminuição das restrições, o setor de serviços foi aquele que mais se manteve realmente fechado, e agora, com o fim dessas restrições, até algum tempo atrás, algumas atividades ainda estavam sem funcionar, né? Eventos, os eventos ainda têm bastante restrição, viagens, né? Ainda com bastante, agora diminuíram bastante essas restrições. Isso traz bastante otimismo para esses setores, mesmo que agora tenha alguma volta, né, sem dúvida, de internações, né, de casos, mas com a população praticamente com a vacinação completa, a maior parte, isso diminui bastante os riscos, né, de que isso continua sendo ainda algo tão perigoso quanto foi em anos anteriores. É o que a gente espera, pelo menos. Nos outros setores, a gente pegar o comércio, o próprio comércio, saíram os números do comércio hoje, a IBGE divulgou um crescimento no ano de 1,4% do comércio, no ano passado de 1%. Ou seja, o comércio, mesmo com todas as restrições e toda a crise, enquanto a economia, né, despencou, o comércio ainda se manteve até crescendo positivamente. Esse setor, ele se mantém otimista, mas não tanto quanto os outros. Por quê? Porque o comércio agora a gente tem um cenário um pouco mais complicado, porque a gente teve uma inflação muito elevada, o consumidor brasileiro está mais endividado, os juros subiram, então o cenário para o comércio é um pouco menos otimista, e junto com isso, né, ainda vai ter que dividir a renda do consumidor com os serviços que voltaram. Então o comércio ele está
eu não diria que está pessimista, mas não está tão otimista quanto os outros, porque ele já teve 2 anos que não foram tão ruins, e esse ano tende a ser um pouquinho mais desafiador, vamos dizer assim, mas não se espera um crescimento negativo, por exemplo. E a indústria, que vinha com grandes problemas, principalmente para de matéria-prima, né, de recursos para a produção, por conta da pandemia, isso começa a se normalizar. Então, a gente tem, assim, nos 3 setores, um cenário que, se não é muito otimista, né, espera um grande crescimento, espera-se, sim, uma boa recuperação em relação aos anos anteriores. Agora, essa pesquisa, né, que a Boa Vista fez, ela fez com base 2021, 2020, né, alguns semestres. 2020, a gente teve aquele grande período das restrições, tudo fechado mesmo, um ano bastante complicado. 2020 teve esse crescimento. Agora, para 2022, já começando a olhar para 2021, pode haver esse crescimento também, mas numa escala menor? A 2022 ainda são expectativas, né? 2021 a gente já viu, né? O 21 também está perguntando a expectativa, é claro, mas o que a gente espera, né? O que se espera olhando para o empresário, esse é um tipo de pesquisa que ela se equipara muito com aquela pesquisa que a GV faz, a FGV do Rio faz, sobre confiança, né? Confiança do consumidor, confiança dos empresários, e ela é muito boa para medir expectativa em relação aos próprios investimentos. Então, se a gente olha para essa pesquisa que foi feita agora no final de 2021, a gente vê uma boa expectativa em relação a investimentos nos produtos e serviços, né? 60%, mais de 60% dizendo que vão investir em novos produtos e serviços, mais de 60% dizendo que vão investir em tecnologia. Então, é um bom termômetro para a gente olhar o que os empresários estão esperando, e os investimentos, eles têm uma característica de longo prazo. Então, se o empresário está esperando fazer investimento hoje, ele espera ter os frutos lá para frente. Então, ele é um bom termômetro para esse tipo de comportamento. É um pouquinho diferente de consumidor, né? Quando a gente olha pesquisas com o consumidor, a própria GV também faz a confiança do consumidor, o consumidor muda mais rápido, né, de ideia, e segura mais ou segura menos aí os seus gastos. Então, diminuiu minha renda, no momento seguinte eu paro de consumir, ou diminuo alguma coisa no consumo. Isso é diferente do investimento. Investimento, quando os empresários decidem fazer investimento em qualquer área, né? Imagina no comércio, ele vai comprar o investimento, basicamente, né, você repor estoques. Então, você vai repor esse estoque, você vai durar bastante tempo. Uma empresa que vai comprar uma máquina, né, ou fazer uma produção nova, isso vai durar bastante tempo. Então, eles costumam, né, determinar os movimentos da economia durante bastante tempo. Então, por isso, quando a gente olha o comportamento em relação aos investimentos, ele é bastante relevante. E por isso que a gente vê com otimismo este número, parece que são 60%, não é 80%, 90%, seria um número bem mais otimista, é claro, mas você vê que a maior parte dos empresários estão apostando que terão um faturamento maior, né, e que, para isso, precisam fazer um investimento também que perdure aí ao longo de 2022. Ô Flávio, apesar desse otimismo, né, que existe, nós podemos afirmar que a pandemia tem causado muita dor de cabeça para o empresariado? Sem dúvida. Eu acho que não só causou durante, né, 2020, claro, foi o pior, no ano 2021, também nos 2 anos a gente teve bastante restrição, mas 2020, é claro que foi a queda maior, vamos dizer assim, né, e o ano de 2021 foi uma recuperação. 2021 começa muito mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Em janeiro, se a gente pegasse em dezembro, se a gente lembrar, né, já estava previsto aqui no estado de São Paulo que fossem eliminados, por exemplo, o uso de máscara, né, em ambientes abertos. Era previsto para o dia 5 de dezembro, se eu não me engano, era o começo de dezembro. Isso foi postergado por conta da nova variante que apareceu em dezembro, né? E que também não se sabia muita coisa. A gente vê agora que, é claro, que ela é uma variante que se espalha bastante, não é tão letal como era, mas tem causado, sem dúvida, um aumento de internações e de mortes, aí que pode trazer ainda alguma preocupação. Mas, como a gente vê, né, que já tem algum tempo disso, a gente vê que dificilmente aquelas restrições que nós tivemos no ano passado, nos anos anteriores, devam acontecer novamente, seja
por conta, né, de medidas que já têm sido tomadas há algum tempo, como principalmente a questão da vacinação, que tem reduzido bastante, pelo menos, a questão de internações e de mortes. Então, nós não vemos, né, imagino que a maior parte, né, dos analistas não vem nenhuma grande mudança nesse cenário, ou seja, a gente não deve ter nenhum tipo de restrição, mesmo que ocorra algum aumento, né, em algumas internações ou até em mortes, dificilmente a gente vai ter o mesmo nível de restrições que nós tivemos nos 2 anos anteriores por conta desses cuidados que já foram tomados. Então, isso traz, naturalmente, já traz pelo menos uma sensação de normalidade para o empresário. Isso é muito importante, né? A questão da normalidade, ela é muito importante porque o empresário não fica tão receoso de fazer algum investimento que lá na frente ele não vai conseguir ter o retorno esperado. Flávio Calife, economista da Boa Vista, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Eu que agradeço, até a próxima. Bom dia a todos.